Quando eu cheguei aqui, em agosto de 1995, eu era jovem e, como a maioria das pessoas, eu também cheguei aqui com diversos problemas sentimentais, de vícios, financeiros, mas através da fé, a gente vai vencendo tudo isso. 6 meses depois, eu tive um encontro com Deus e em 29 de março de 96, eu fui batizado com o Espírito Santo. Ingressei no grupo de evangelização, movido por esse sentimento de amor, de paixão pelas almas, e comecei a evangelizar. Em 97, eu fui levantado obreiro. Aqui tem uma foto minha junto com outro obreiro na época, é muita saudade. Em 1998, mais precisamente em janeiro, em 17 de janeiro, eu casei com a minha esposa, Mida. Foi uma felicidade. E tem sido, estamos juntos há 19 anos. Um casamento abençoado e muito feliz. Em 2000, em agosto de 2000, eu fui levantado a pastor. Daí fui encaminhado para Recife. Foi aí que eu conheci o bispo Márcio Marinho, porque foi o primeiro bispo que eu encontrei quando eu cheguei em Recife. Um homem muito abençoado. Me ajudou bastante. Ficamos apenas 3 meses em Recife e em seguida eu fui encaminhado para o sertão do Araripe. Abri um trabalho lá, não havia igreja nessa cidade e nós fomos para lá abrir igreja. Muito difícil. Não tinha rádio, não tinha panfleto, não tinha absolutamente nada. Mas Deus abençoava. Nós ficamos 15 dias sem geladeira, sem fogão, sem qualquer utensílios que pudesse nos dar qualquer tipo de conforto. Nós tínhamos que comprar comida para cada dia, porque não dava para cozinhar. Faltava água para beber. Mas estávamos felizes, porque estávamos ganhando alma, era aquilo que nós queríamos. Ficamos 1 ano e 2 meses naquele lugar. Conheci, meu primeiro regional foi o pastor Mário, chamava de filho. Eu tinha o pastor Luiz como meu filho, a dona Mira também, e tenho até a data de hoje. É que eu resolvi fazer um batismo com a região de Oricuri. E na época ele estava em Trindade, nós tínhamos aberto um trabalho em Ipubi, Trindade, Oricuri e também uma cidade chamada Araripina, no sertão do Araripe. E nós não tínhamos águas, a gente ganhava as almas para Jesus, mas não tinha como fazer o batismo, porque não tinha açude, não tinha rio, os que tinha era barro puro, não tinha como fazer. E nós alugamos ônibus, e conduzimos os membros, os novos convertidos, até um açude em Asa Branca. E eu me recordo que lá nós fizemos uma santa ceia no ar livre. Então foi uma coisa muito especial. E eu ficava pensando, será que o pastor Luiz e a dona Mida, será que eles vão suportar essa guerra no interior de Pernambuco? E graças a Deus, apesar de todas as lutas, nós nos tornamos uma família. A minha família admira muito o pastor Luiz e também a dona Mida. E com o passar do tempo, ele fez um excelente trabalho. Eu me lembro que, eu estava até comentando com o diretor da televisão aqui, o pastor Bruno, a igreja era na frente de um prostíbulo. E não foi fácil. Você imagina, você está fazendo a reunião, as prostitutas, ia para frente da igreja, bêbado, com algazarra. E eu pude presenciar essa situação, que eu posso até me chamar de filho, que o pastor Luiz Carlos ele passou lá em Trindade, na região de Oricuri que a gente estava. Mas graças a Deus ele superou, o Espírito Santo deu força para ele, guiou a esposa. Depois eu fui de Oricuri, fui transferido para Petrolina, e logo depois de um excelente trabalho, hoje, como vocês estão vendo as imagens aí, que já viram,
a igreja de Oricuri, de Trindade, continua lá. Nós temos um pastor que está colhendo o fruto que o pastor Luiz plantou na nossa época, pela qual nós passamos lá. Depois ele foi para Petrolina, e de Petrolina hoje o pessoal de Salvador está tendo o privilégio de ter um pastor, porque às vezes você olha o pastor, você pensa, poxa, nós não caímos de paraquedas, muito pelo contrário. Já ralou, já sofreu, e hoje ele está aí ajudando o povo, esse povo amigo aí de Salvador. Depois o trabalho foi crescendo, as pessoas foram curadas, abençoadas, foram levantados obreiros e seguimos a nossa vida. A única coisa que nós tínhamos certeza era que Deus estava com a gente e que ia nos abençoar. Quando eles chegaram, foi muito difícil, acredito que para eles, porque não tinha residência, casa, eles moravam na igreja, dormiam na igreja, sabe, cozinhava na igreja. Quantas vezes eu não cheguei na igreja e acabei até almoçando com eles, porque eles se tornaram para mim minha família, eles foram, eu não poderia nem dizer o segundo pai, né? Porque se eu fosse levar para o lado espiritual, que é o mais importante, eles foram os primeiros pais. Então, foi o pastor que abriu a visão, que me ensinou a ter visão, porque eu cheguei na igreja, eu era doente. Ele que usando a minha fé, ele me ensinando, eu fui curada, fui liberta da depressão que eu tinha. E assim, ele formou uma mulher de Deus, ele formou em mim uma mulher de Deus, me deu a base que eu precisava para vencer os meus complexos, para vencer a depressão, para vencer a miséria que a gente vivia na época. Assim, eles até acabavam me ajudando, né? Porque como eu era fui a primeira obreira, então eu tive o prazer de conviver mais com eles. E assim, eu guardo muito isso porque foi muito importante para a minha vida hoje. Quantas vezes eu não pensava assim, poxa, tá difícil, sabe, eu não vou suportar, mas quando eu olhava para trás, quando eu olhava a estrutura que ele me deu, o que ele me ensinou, eu segui em frente, eu levantava a cabeça e dizia assim, engraçado, hoje eu entendo que eu tinha que dizer assim, eu não posso decepcionar Jesus, né? Mas como foi ele que me ensinou, eu sempre pensava, poxa, o que o pastor vai pensar de mim, o pastor Luiz, se eu desistir agora? Então, contribuiu muito, muito, muito. Ele foi muito importante na minha vida espiritual. Ele plantou dentro de mim a salvação. Isso eu tenho certeza dentro de mim que, por mais que eu enfrente lutas, dificuldades, mas aquele começo que eu tive, aquela base que eu tive, é o que me dá forças para permanecer. Depois fomos encaminhados para Petrolina. Sempre quando acontece uma mudança, há uma expectativa. Por mais que a gente confie em Deus, mas fica aquela sensação, o que vai acontecer? Com quem eu vou trabalhar? Quem são as pessoas que vão nos recepcionar? Mas nós fomos muito bem recepcionados em Petrolina. Trabalhei lá com o Bispo Jorge, era o meu regional também. O pastor Luiz Carlos trabalhou comigo e ele sabe muito bem o quanto é duro, inclusive ele era uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que estava sempre se doando para o trabalho, não tinha tempo difícil, não tinha muito espaço até às vezes para lidar com a família, com a esposa, que o nosso tempo é inteiramente voltada para o trabalho espiritual, atender as pessoas. E ele era esse tipo de pessoa que estava sempre lutando, estava sempre presente, sempre visitando as pessoas, fazendo reuniões. Por outro lado, eu tenho certeza que tudo isso, todo o trabalho que nós temos, que ele teve, o sacrifício, tem uma recompensa muito grande. Eu creio que vale a pena a pessoa, ela se dar para a pessoa, ela poder dar de si para a pessoa. E a nossa maior alegria, a alegria dele, eu tenho certeza, do pastor Luiz, é quando chegava o final da noite, assim, cansado, às vezes até exausto, e a gente poder falar assim, poxa,
hoje pude atender uma pessoa, foi à casa de uma pessoa fazer uma visita. Pastor Luiz, ele sempre se enquadrou realmente no perfil da igreja. Por quê? Porque a abnegação é aquela coisa da vocação. A pessoa, quando ela tem a vocação, ela não tem tempo quase que para ela. O tempo dela é dedicado para as pessoas. E ele se enquadrou por quê? Porque quando procurava ele estava sempre pronto. Tinha que fazer uma reunião, tinha que fazer uma visita, tinha que visitar alguém. Às vezes até quando tinha um problema na igreja, falecia uma pessoa, ele estava sempre presente também para dar assistência tanto interna como externa. Nós trabalhamos juntos e durante o tempo que nós trabalhamos, olha, eu não tenho nada reclamado do pastor Luiz, porque ele estava sempre presente, aquela pessoa que estava sempre ao nosso lado, aquela pessoa que estava sempre, mesmo com muito trabalho, estava sempre dando aquele sorriso dele, aquela pessoa sempre alegre, mesmo trabalhando duro, mesmo com todas as dificuldades, mas ele estava sempre disposto e sempre alegre ali no trabalho na casa de Deus. Desenvolvi nesses 8 anos um trabalho social incrível. Tive muito contato com as pessoas. Criei um projeto chamado Sorria Minha Petrolina. Aprendemos muita coisa. Conhecemos pessoas maravilhosas. Eu fui convidado pelo bispo Márcio Marinho, que agora já era deputado federal, fui convidado para auxiliá-lo na política. É uma experiência diferente, porque o foco que estava apenas no altar, na pregação do Evangelho, agora você tem que abrir os seus horizontes, enxergar a vida diferente. Na política você amadurece muito rápido e tem a oportunidade de fazer muitas coisas pelas pessoas. As dificuldades são imensas, são grandes, mas é aí que a gente usa a fé. Ao lado da minha esposa, sempre me dando força, me dando apoio, seguimos em frente. E uma das coisas mais importantes, mais marcantes, foi a consagração de pastor, que aconteceu em 2010. A consagração de pastor é a aprovação de qualquer ministério, é algo que todo pastor almeja. O contato com a juventude é algo constante, porque a juventude, eu acho que é a parte mais vulnerável da sociedade. Não tiveram ainda experiência, não amadureceram psicologicamente. O Força Jovem, o trabalho com a juventude me motiva bastante. Porque você alcança jovens que não têm nenhuma expectativa ou expectativas frustradas e você, através da palavra, da orientação, você consegue ensiná-los e colocá-los no caminho de Deus. E com o trabalho, você perceber que aquele jovem sem qualquer expectativa hoje está na faculdade, está trabalhando, constituindo uma família, é algo inexplicável. Em 2011 eu fui indicado a vereador. Ganhamos a eleição. O amigo da juventude, como assim me deram o título, agora tinha uma ferramenta importante nas mãos, que é a política, que é a ferramenta de transformação da sociedade. Pude indicar importantes projetos, como a criação da subcoordenação de juventude, o Conselho Municipal de Juventude, Praça da Juventude, Centro de Iniciação ao Esporte e tantos outros projetos. Mas uma coisa eu jamais posso esquecer, apesar da importância da política e da oportunidade que você tem de contribuir com a sociedade, eu nunca esqueço de que cheguei com diversos problemas na igreja e que através da pregação do Evangelho, através do poder de Deus, a minha vida foi transformada. O poder, ele é fixo, mas as pessoas que o detêm sempre estará em mudança. Sei que isso um dia também passará para mim, mas uma coisa eu preciso manter: a minha salvação e conquistar a salvação de todos aqueles que ainda não tiveram a mesma oportunidade que eu tive de conhecer o Senhor Jesus.
vale muito a pena.